Fala, galerinha do canal da Pro, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre ortografia. E a nossa ortografia será com foco em palavras terminadas com U e palavras terminadas com L. Diga aí para Pro se você sabe a diferença. Vamos lá aprender um pouquinho? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Então, a professora ditou para 2 alunos o mesmo trecho, para o Marcos e para o Paulo. Cada um escreveu o final das palavras de uma maneira diferente. Vamos lá dar uma olhadinha? 1. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, 2 estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como escreveram. Então, vamos fazer primeiro a leitura do trecho do Marcos. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde este dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Então, este foi o trecho do Marcos. Foi o trecho que o Marcos escreveu. Então, o que nós temos que prestar atenção? Os finais diferentes das palavras. Então, é isso que nós vamos ficar aqui de olho, certo? Agora, vamos para o trecho do Paulo. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde este dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Então, o que dá para perceber aqui é que na leitura dos 2 trechos nada modifica. A mesma entonação do trecho de Marcos eu utilizei para o trecho do Paulo. O que muda aqui é a grafia das palavras, é a escrita das palavras. Então, é isso que vocês têm que perceber. Aqui nós temos, de um lado de um trecho, o Marcos utilizou o para terminar algumas palavras e percebemos que o Paulo utilizou a letra L. Então, a professora vai dar um exemplo aqui para vocês. Percebam aqui, ó, a palavra tratou. Tratou, o Marcos escreveu com U. Tratou, o Paulo escreveu com L. Professor, e agora? Como que eu sei qual está correto? Bom, a primeira coisa, quando a gente quer descobrir se uma palavra está errada ou correta,
nós devemos procurar o dicionário. Todos vocês ganharam o dicionário. Então, vocês podem verificar no dicionário. Mas aqui nós iremos trazer algumas regrinhas e com as regrinhas vocês vão conseguir também identificar a correta e a errada. Outra palavra, professora, olha aqui, ó, vestiu-se. Então, vestiu, vou colocar só o vestiu. O Marcos também escreveu com U. E o Paulo escreveu com L. Então, o que vocês vão perceber aqui? Que o Marcos escreveu as palavras com U e o Paulo escreveu as palavras com L. Vamos lá? Atividade 2. Grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então, vocês vão fazer como a professora fez, grifar todas as palavrinhas que o Marcos escreveu com U e que o Paulo escreveu com L, certo? Atividade 3. Por que você acha que as crianças confundem ao escrever essas palavras? Então, cada um vai escrever aqui com as suas palavras o que vocês acham. Professora, mas eu não entendi. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, tem som da vogal U em algumas palavras. Então, por exemplo, anel. Anel, no final, eu utilizo L, mas ela tem sim o som de U. Então, é por isso que as crianças confundem essas palavras. Atividade 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Então, você acha que sim ou que não? Se sim, qual deles? Qual escreveu todas as palavrinhas corretas? O Marcos ou o Paulo? 5. Observe a escrita correta das palavras. Então, aqui nós temos algumas palavrinhas e vocês vão perceber a escrita. Então, vamos lá. Tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou e viu. O que eu posso dizer, primeiramente, é que todas as palavras estão corretas, porque ele já disse essa informação aqui para mim. Olha só que bacana. E isso vai ajudar nas outras questões. Então, vamos lá. Todas essas palavrinhas aqui, elas são verbos. E todos esses verbos, eles estão no passado. Então, olhou. Quem olhou já fez a ação de olhar. Então, já aconteceu. Ele olhou, ele viu, ele falou, ele ficou, ele tratou, ele perdeu. Então, primeiramente, eu posso dizer o quê? Que essas palavras estão no passado. Professora, o que essas palavras têm em comum? Então, olha quanta informação a professora já trouxe para você. A professora já contou que essas palavras são verbos, porque nós aprendemos, lembra lá nas aulas anteriores, que verbos são ações. Então, indica que alguém fez essa ação. Então, essas palavrinhas são verbos, essas palavrinhas estão no passado. E também tem uma outra característica que nós acabamos de aprender. Todas essas palavrinhas, o final dela está escrito com a vogal U. Então, também é uma característica. 6. Qual a diferença entre abril e abril? Então, olha só. Aqui nós temos
a palavrinha abril com U no final. E nós temos a palavrinha abril com L no final. E aí, vocês sabem dizer para a professora qual é a diferença? Então, vocês vão escrever aqui. Abril com U e abril com L. Professora, meu Deus, me ajuda. Abril com U, ele é um verbo, indica que alguém fez a ação de abrir a lata de sardinha, de abrir a porta, a torneira. Então, eu posso dizer que o menino abriu a porta. Ele fez uma ação. E abriu com L, professora? Abriu com L não é um verbo. Abriu com L é um substantivo, porque ele é o nome do quarto mês do ano. Então, nós temos lá janeiro, fevereiro, março e abril. Então, abril com L é um substantivo, certo? 7. Com a sua professora e colegas, escreva uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Então, vocês podem voltar o vídeo e vocês podem assistir novamente para cada um, com as suas palavras, criar uma regra ortográfica. Lembra que a professora falou que os verbos no passado são escritos com a vogal U no final, que o verbo foi algo, uma ação feita por alguém. Então, nós temos bastante informação para colocar aqui, certo? E a atividade 8, ela fala assim: releia o texto A Fiandeira Preguiçosa. Então, o que vocês vão fazer? Vão voltar neste texto, A Fiandeira Preguiçosa. Escreva 5 verbos terminados com U. Então, olha só. Primeiro, vão voltar ao texto da fiandeira preguiçosa e vão procurar 5 verbos, 5 ações terminados com U, certo? E vão colocar aqui para a professora. Muito bem? Um beijinho